Decoding AI. Ora, olá a todos, bem-vindos a mais um Decoding AI, comigo Marcos Castro e com o Pedro Guiar. Vamos ter hoje mais uma conversa sobre o impacto da inteligência artificial na liderança, nos negócios, na gestão, no marketing, nas pessoas. E hoje temos connosco o João Camarate, o João que nos vai trazer aqui um conjunto de perspectivas relacionadas com esta área da IA, mas que também nos vai falar um bocadinho o que é isto de vender uma empresa e dos desafios também que nós vamos ter. Portanto, o João, fundador da GoContact, portanto, uma empresa SaaS para contact centers que foi vendida então em 2021 por 25 milhões de dólares. Portanto, para quem nos está a ver ou ouvir, portanto, o João, na verdade, está-nos a falar ali de um escritório que tem nas Bahamas, não é? Portanto, que já se retirou. Foi também CTO aqui do grupo Broad Voice e hoje é investidor e advisor em várias startups de IA, tanto como a ETA, que é o Dojo AI, Legal, Avisor AI, Evertlayo e também Angel Investor, e conectado com diversas plataformas e comunidades de Venture Capital ou de Angel Investment. João, seja muito bem-vindo, nós estamos muito entusiasmados, nós hoje temos aqui uma conversa muito à volta da evolução do SaaS, então, para os Agentic Products, como se constrói valor em IA e também, então, o que é que significa vender uma empresa. Portanto, João, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitares aqui o nosso convite e se calhar lançando já aqui uma primeira questão, se calhar pensando aqui um bocadinho na GoContact e depois esta ligação a este mundo do Agentic Product, como é que nasceu então a GoContact? Qual é que foi o problema que vocês vieram resolver em 2014 e como é que chegaram depois ao estágio a que chegaram uns anos mais tarde? Muito bem. Olha, antes de mais, obrigado aqui pela oportunidade e é sempre um prazer poder estar aqui à conversa convosco, especialmente sobre estes tópicos que me apaixonam tanto. Entrando diretamente na tua questão, na prática a GoContact já foi, salvo erro, a minha quinta ou sexta empresa. Eu comecei muito novo nos negócios, tinha cerca de 20 anos, eu tenho 41 agora, por isso há metade da minha vida a abrir empresas. Ainda estás com muito cabelo, João. Isso é um inveja. Temos a mesma idade praticamente. Felizmente essa parte da genética correu bem. Mas efetivamente a GoContact acabou por ser até à data o meu maior projeto. A empresa em si nasceu na prática na minha empresa anterior, ou seja, a GoContact, que é uma plataforma que ainda está no mercado e continua a crescer. Nasceu dentro da minha empresa anterior, que era uma empresa de contact center, ou seja, eu tinha uma empresa que prestava serviços de contact center, precisava de tecnologia, fomos ao mercado ver o que é que havia, estava tudo completamente fora de budget para aquilo que era a nossa realidade. Havia também, além da questão do budget, havia uma questão mais até da forma como a tecnologia estava a ser construída há coisa de 15 anos atrás, que era muito focada naquilo que era a gestão pelo IT. Eu tinha um contact center com cerca de 60 pessoas nessa altura, não tinha sequer um departamento de IT oficial, e então sentia que precisava de tecnologia que pudesse ser gerido pelas pessoas, pelos managers, pelas operações, aquilo que nós chamávamos as operações, e não pelo IT. Decidimos criar internamente para nós, para consumo interno. Foi assim um bocado um desafio que foi lançado interno e conseguimos superar. E a certa altura, isto é uma história engraçada, mas longa, mas a certa altura apareceu um concorrente nosso lá com que eu tinha alguma afinidade, lá no escritório, olhou para a plataforma já em produção, já com um ano e pico de produção, e perguntou-me o que é que aquilo era. Eu expliquei-lhe o que é que era e ele disse: pá, eu quero comprar isto. E foi feita a primeira venda assim completamente informal. Fizemos o pivot, hoje em dia diz isso, fizemos o pivot para software nessa altura e acabei por me juntar também aqui a uma empresa de Aveiro, que é onde eu sou de Sintra, mas neste momento resido em Aveiro. Fiz a fusão na altura dessa empresa de Contact Center com uma empresa de telecomunicações aqui de Aveiro e assim nasceu a GoContact. Foi a fusão entre aquilo que era um pequeno operador de telecomunicações aqui de Aveiro com uma pequena software house para contact center. Juntámos, fizemos o go-to-market muito rápido em Portugal, 2014, salvo erro, em 2017 já éramos líderes de mercado, exatamente por causa desse mindset de nós queremos fazer software para as pessoas, queremos fazer software em cloud, fomos a primeira solução em cloud em Portugal nesse setor.
mas tínhamos muito uma visão de user-friendly e fugir um bocado à realidade do IT, e tivemos muita sorte porque na prática não houve uma grande validação de mercado, mas na prática acertámos exatamente na MUS, era exatamente isso que os contact centers estavam a precisar, era software mais ágil, e nós tivemos um caminho de crescimento muito, muito acentuado, primeiro com Portugal, depois com Espanha, fizemos vários projetos em África, América do Sul. Quando vendemos em 2021 já tínhamos Vocês chegaram utilizadores. até que faturação, João? Ou seja, estamos a Olha, falar já, talvez, nós quando 12. vendemos Uhum. estávamos com cerca de 8 milhões da Ok. ARR nesse Uhum. produto. E neste momento esse produto deve estar acima dos 15, segundo a última informação. E então ele continua a crescer, crescemos sempre cerca de 20, 30% ao ano, completamente bootstrap, nunca fizemos nenhuma ronda de investimentos, sempre sustentável, sempre no verde, mas a crescer rápido. E isso foi uma viagem que nos deu bastante bagagem também enquanto empresários. E há aqui um ponto muito. Aliás, eu destacaria 2 pontos, e há aqui um ponto que eu tenho quase a certeza que o Pedro pensou também quando tu viu, que é quando tu falas em concorrência, mas depois, na verdade, tu cooperas com a concorrência e acabas com a concorrência, não por haver como alguém que, naturalmente, quer ir buscar a sua parte do mercado, mas como alguém, na verdade, com o qual tu podes cooperar e crescer em conjunto. Podes explorar um bocadinho aqui essa tua visão de como é que tu vês a concorrência versus cooperação, com os players que estão no mercado? Olha, é curioso porque na altura o que aconteceu foi que eu tinha a minha empresa de contact center e eu olhei para os meus concorrentes, que eram empresas que estavam a prestar serviços similares, de contact center, seja atendimento, seja vendas ao telefone, cobranças, o que quer que seja, eu olhei para eles como a minha próxima customer base, ou seja, na prática eu fui vender aos meus concorrentes, não lhe posso chamar bem uma cooperação, também é, mas tive que matar um negócio antigo. Aliás, o negócio antigo já estava, isto estamos a falar aí à volta de 2012, ou seja, ali no início da crise financeira na Europa. O negócio antigo estava seriamente ameaçado, não sei se sobreviveria, mas decidimos rapidamente fazer o pivot para software, e aí é que pudemos aproveitar o conhecimento que tínhamos do mercado e dos nossos concorrentes para lhes conseguir vender uma solução, e depois começámos a ir atrás de empresas muito maiores, e hoje em dia temos praticamente todas as empresas que estão no PSI 20 e que têm contact centers utilizam a nossa tecnologia, o que é motivo de orgulho, obviamente, mas também sinaliza um bocado o crescimento que fizemos. Sem dúvida. Eu queria-te aqui trazer só mais uma questão relacionada com este ponto, que é, sendo uma empresa bootstrapped, que chegou aos números de faturação que chegou e com um crescimento anual na ordem dos 2 dígitos, que é muito significativo, não é? Portanto, de forma sistemática e consecutiva, como é que, na verdade, vocês, ou seja, como é que tu pensaste naquilo que foi a diferenciação da vossa proposta de valor face à concorrência que tem uma capacidade de investimento completamente diferenciada, não é? Ou seja, imagina, não sei se a Talkdesk poderia ser uma concorrência vossa, mas dando aqui um player como referência nesta área. Ou seja, quando obviamente uma referência, como podemos ter outras, a lógica é, face a alguém que tem capital, portanto, tem capacidade para crescer, e para claramente aumentar a velocidade a que faz este go-to-market e a que conquista esse mercado, não é? Como é que tu, de forma bootstrapped, como é que tu te vais diferenciar, não é? Ou seja, qual é a abordagem que tu te vais ter? E para quem nos está a ver ouvir e pensa, eu se calhar não quero trabalhar com capital de risco, não quero que outras pessoas estejam no meu board, não quero construir o meu próprio projeto de forma bootstrapped. Ou seja, como é que tu desenvolveste esta visão? Como é que a executaste? Ou seja, como é que, na verdade, comparando com quem tem capital, e no vosso caso foi tudo construído organicamente, porquê seguires este caminho e como é que vocês se conseguiram diferenciar durante tanto tempo, não é? Porque isto não foi num ano, não é? Foi um percurso feito durante vários anos. Sim, claramente. Eu acho que essa questão é fundamental para todos os empreendedores que estão a arrancar agora ou que já arrancaram há algum tempo, e vai muito também de encontro aos conselhos que tipicamente dou. Eu acho que o nosso mercado, o mercado nacional, é muito fácil apontar N deficiências, e também as tem, obviamente, mas para mim tem uma grande mais-valia, que é nós não temos
nós não estamos no olho do furacão em termos das grandes marcas mundiais, ok? Ou seja, podemos ter, no caso do software, podemos ter cá software americano, seguramente, mas eles não estão com uma presença que realmente se torna ameaçadora para as empresas nacionais. Porquê? Especialmente naquilo que é o enterprise software. Há uma preponderância muito grande da proximidade, de falar a língua, de podermos fazer suporte em tempo real, na mesma língua, nos mesmos horários e por aí fora. E este tipo de software enterprise complexo, que tem um processo de onboarding muito duro, estamos a falar às vezes meses até o cliente estar em pleno a utilizar uma solução, se pensarmos num CRM, numa plataforma contact center, ticketing, o que quer que seja, são softwares que demoram muito tempo a ser absorvidos pelas empresas. E o facto de não estarmos aqui, estarmos locais, falarmos a mesma língua, aparecermos em todas as conferências, trade shows, o que quer que seja, faz muita diferença. É uma barreira à entrada muito grande. E nós sentimos isso, tu mencionaste a Talkdesk, eu acho que é o exemplo perfeito. Nós, por um lado, tivemos a sorte da Talkdesk de nascer nos Estados Unidos, apesar de fundadores serem portugueses, eles nasceram nos Estados Unidos, e se só olharam para Portugal, já nós tínhamos consolidado o mercado. Nós nascemos ao mesmo tempo, sem sabermos, e quando eles tentaram... existir seria uma aquisição, lá está, tal como foram adquiridos, não por eles, mas por outros, mas na verdade sim, já nem se justificaria se calhar começar a usar em Portugal, mas valer adquirir uma empresa, por exemplo, lá está, como a tua. Exatamente. Eles tentaram entrar no mercado em 2020, 2021, salvo erro, e tiveram muita dificuldade porque nós tínhamos o mercado completamente consolidado. Aliás, a Talkdesk tem clientes em Portugal, seguramente, mas eu não posso dizer que tem uma operação forte em Portugal. A questão do capital é interessante, a questão do capital, porque tipicamente aquilo que eu tenho visto, ok? Aquilo que eu tenho visto com a alocação de muito capital a estas empresas é que elas abrem muitas frentes de combate, especialmente de crescimento, ou seja, muito investimento em sales and marketing, que na grande maioria das vezes a minha observação é que é contraproducente para aquilo que é a satisfação do cliente. Ou seja, há uma pressão muito grande nestas empresas para crescerem, e a Talkdesk passou por isso e teve que se reajustar mais à frente. Não é exemplo único, aliás, esse é o padrão. Há uma pressão muito grande para crescerem, e a cultura dilui-se muito, a cultura de servir bem, de atender bem e por aí fora dilui-se muito. Há produtos em que isso tem mais impacto do que outros. Por exemplo, o mercado dos contact centers, aquilo que é a duração média do tempo de vida de uma solução destas num cliente pode facilmente chegar aos 10 anos. E quando eu estou a comprar software para 10 anos e que sei que o processo de transição das minhas pessoas da plataforma A para a plataforma B vai ser difícil, vai-me custar muito dinheiro, vou perder eficiência, para ganhar mais à frente, seguramente, mas muitas das vezes primeiro fica pior antes de ficar melhor. Aquilo que é a relação com o vendor é muito importante. E eu vejo empresas, startups nacionais, a quererem rapidamente sair de Portugal e é o meu conselho que lhes dou muitas vezes, tentem criar uma base de revenue forte em Portugal. Porque ela existe, é possível. Nós, na GoContact, nós chegámos aos 4, 5 milhões de faturação em 3, 4 anos, ok? Só mercado nacional, com margens de software, 80% e por aí fora. Até te digo mais, olha, olhando hoje em retrospectiva, o país onde temos um pricing mais interessante para nós é em Portugal. É em Portugal. Exatamente porque conseguimos trazer esse valor acrescentado de estarmos cá, estarmos presentes, termos uma marca muito forte em Portugal e por aí fora. Isso foi muito mais difícil de replicar em Espanha. Eu não posso dizer que a gente conseguiu. Temos clientes, temos faturação, seguramente, mas muito difícil de replicar em Espanha e em qualquer outro país que não seja o nosso país de origem. Por isso, eu acho que é uma mais-valia nascermos aqui, conseguirmos consolidar o mercado nacional, e já vi várias empresas a fazerem. Obviamente não é um mercado que se possa dizer, é fácil de faturar 50 ou 100 milhões de software em Portugal. Não é fácil. Mas se uma startup que nasce aqui conseguir faturar 4, 5, 6 milhões, quando vai olhar para uma expansão internacional, vai muito mais preparada.
Tu trazes aqui um conjunto de questões, João, que são muito interessantes. E uma delas, que tu referiste agora, relativamente ao capital de risco, que é quando a empresa ganha um poder de fogo diferente, fruto do capital de risco, obviamente que depois é uma corrida contra o tempo, sempre, não é? Portanto, e essa corrida e esse tempo é cada vez mais curto para tu atingir os teus resultados. Na verdade, tu tocas numa situação que temos, e também tenho sentido bastante nos últimos tempos, que é, de facto, a importância e a relevância de tu atacares um problema muito concreto. Ou seja, de não tentares amplificar a quantidade de problemas que estás a resolver, sejam consequência do problema que tu já estás a resolver, sejam porque são problemas análogos, não. É tu teres um problema muito bem definido, muito, muito, muito concreto, porque a partir daqui tu consegues ter um ICP que claramente tem uma dor que é relevante, ou seja, tu falas com ele e tu percebes claramente que a dor é relevante e a venda que tu consegues fazer é muito mais seamless. Por exemplo, nós sentimos muito isso, Fulvénia, nos últimos anos, até chegarmos a um local onde estamos hoje, onde, na verdade, com um SaaS que nós temos no mercado, que é direcionado para lojas Shopify, que fazem aquisição em meta-ads, que é first party data, que é geração de audiências e de segmentação, tu quando falas com uma agência que trabalha com várias lojas Shopify ou falas com uma marca, claramente o interlocutor do outro lado percebe exatamente o que é que estamos a dizer e qual é que é o problema que estamos a resolver. Versus tu tens uma consultoria, uma consultora de AI, onde, na verdade, a concorrência é muito maior, onde a diferenciação é muito mais difícil. O que me leva a um ponto seguinte, que é, que eu acho que tu acabaste por tocar, que é, há espaço para todos. Ou seja, tu acreditas muito naquilo que percebo nesta mentalidade de abundância, não é? Ou seja, há espaço para todos. Sim, claramente. Temos é de perceber exatamente, então, qual é que é este problema muito concreto que queremos resolver e, naturalmente, qual é que é a pessoa que precisa que este problema seja resolvido. Claramente. Sabes que a mentalidade de winner takes all que foi propagada até por Silicon Valley na altura das redes sociais, e com alguma razão, porque as redes sociais têm atributos de winner takes all, não é? Ou seja, seguem quase que uma lei natural da acumulação em que se não consegue chegar àquela massa crítica, a rede em si tem muito menos valor, não é? Mas essa mentalidade do winner takes all ficou como parte quase daquilo que é a cultura de startup, e que, na minha opinião, está completamente errada quando é aplicada de uma forma genérica, como um blanket statement, ao fim e ao cabo. Olha, o caso da GoContact foi muito interessante, porque nós em Portugal acabámos por não afunilar muito o nosso ICP, ou seja, nós estávamos a tentar fazer negócio com praticamente todas as empresas que tivessem um contact center de uma dimensão considerável, 50 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas, independentemente do flavor do contact center, nós fazíamos negócio, e quando saímos de Portugal focamos naquilo que é um subsegmento do mercado de contact centers, que são os outsourcers. Aqui em Portugal também os temos e também trabalhamos com eles, a Randstad, as Manpower e por aí fora, mas fora de Portugal nós focámos 95% da nossa atividade comercial nos outsourcers. E porquê? Porque achámos que tínhamos em primeiro lugar, uma proposta de valor do ponto de vista de produto muito concreta para esse tipo de contact center, que é um contact center. Tipicamente eu gosto de pensar, imagina, um outsourcer é um contact center preocupado com a eficiência, o custo, e quando não é um outsourcer, ou seja, aquilo que nós chamamos que é in-house, está muito mais preocupado com o customer experience e não tanto com o custo, ok? E isto há uma forma de posicionar o teu marketing, o teu produto, as tuas features e etc, que vão falar. Eu não quero estar a falar de custo com um cliente que está preocupado com experience, e vice-versa, não é? E então acabamos por afunilar muito o nosso ICP exatamente por causa disso. E aquilo que nós víamos no mercado, e continuamos a ver, é que mesmo para o mesmo target, existem diferentes flavors de solução que fazem sentido em diferentes alturas do tempo. E a ultra especialização de uma marca é o fator de defesa principal, tipicamente dessa marca. Pronto, a não ser que a gente seja a Microsoft ou a Google, que dá para fazer tudo e não fazer nada ao mesmo tempo, não é? Mas para uma marca, uma challenger brand, ou seja, alguém que está a chegar ao mercado,
a especialização in extremis, a entrega de valor através dessa especialização é tipicamente o melhor caminho, e há espaço para todos, e muito sinceramente andar a correr atrás da concorrência, que é o que acontece tipicamente depois das rondas, nós andamos muito preocupados com o que é que os concorrentes andam a fazer, muito com essa mentalidade que se ele ganha eu perco, o que não é verdade. Acho que o foco no cliente é o mais importante, focar no próximo cliente e no próximo cliente e por aí fora, do que propriamente andar a ver o que é que os concorrentes andam a fazer. Nunca me interessou, eu nunca achei que os meus concorrentes tivessem boas ideias, muito sinceramente, por isso é um bocado essa arrogância que te leva também a tu trilhares o teu próprio caminho. Ó João, é interessante o que estás a dizer, e eu há bocado queria realmente fazer-te uma pergunta, só que depois tive aqui dificuldades em ligar o micro. Porque, ao fim e ao cabo, e a ver se eu faço uma leitura correta, posso estar enviesado também por aquilo que eu penso, que é, a estratégia perdeu importância, deixou de ter tanta importância, por exemplo, comparada com a cultura, não é? E aquilo que tu tens falado, tu tens dado uma ênfase muito grande a toda essa questão cultural, organizacional, não é? Que eu acho muito interessante, porque a mim o que me parece é exatamente isso, é que a estratégia hoje, eu sei o risco que estou a correr ao dizer isto, é secundário no sentido de dizer é muito mais mutável. Eu posso, se calhar, eu hoje defino uma estratégia e no final deste ano já tenho que definir outra, mas há uma coisa que se vai mantendo e que nos vai dando este norte. E é muito interessante aquilo que disseste agora, não é? Eu acho que os meus concorrentes, eu não copio porque eles fazem os erros, eles fazem erros. Isto é uma questão realmente porque tu estás com a tua cultura, não é? Portanto, e isso é que é não é, o teu norte. E eu acho isso muito interessante. E aproveitar este reforço para dizer o seguinte, porque eu tenho essa expectativa também, não sei o que é que tu pensas nisso, gostava de te ouvir. A própria evolução da inteligência artificial pode nos ajudar também aí. Isto é, se tu souberes introduzir na tua cultura organizacional o que é que tu queres com a inteligência artificial, ao fim e ao cabo quase que diria, qual é a tua estratégia de inteligência? Depois, se ela é artificial ou é humana, é outra coisa, não é? E isso é uma questão que é cultural. Tu vês isso também assim, ou não, em termos de inteligência artificial? Olha, Pedro, claramente, aliás, eu acho que aquilo que é a adoção da inteligência artificial, seja como forma de evolução da empresa nos seus processos ou na sua estratégia, seja como a forma de evolução de produtos, é um tema, neste momento, puramente cultural. Eu vou-te dar um exemplo daquilo que aconteceu, por exemplo, com o Contact, porque muitas das vezes falamos em cultura. E aquilo que eu vejo que muitas empresas tentam fazer é cultura por decreto, não é? Imagina, pá, nós escrevemos aqui uns valores e umas missões e por aí afora, e depois há umas Muito bem. reuniões, não Exatamente é? isso. 3 vezes ao ano, e a Exatamente. gente diz aquilo em voz alta e parece que é, não é? Perfeito. O que nós fizemos na GoContact, by the way, isto não havia um master plan, eu acho que as coisas acontecem, a gente aprende com elas e por aí fora, mas o que fizemos na GoContact foi que, até para aí há, diria, as primeiras 50 pessoas, mais ou menos, que nós contratámos, e que eram customer facing, ou seja, que tinham qualquer tipo de interação com o cliente, nós tínhamos uma regra fundamental, que é, tinham que vir da indústria de contact center. Ok? Se não viessem da indústria de contact center, nós não íamos contratar. E isto quer dizer que 90% das pessoas trabalharam em contact center, seja como agentes de contact center, seja, e muitos deles, como management, ou seja, supervisores ou diretores ou coisa que o valha. E para mim esse sempre foi o fator mais fundamental, porque nós quando começamos a desenvolver o software, sempre tivemos uma visão de que havia uma estratégia ideal dentro de um contact center e essa estratégia ideal devia estar hard-coded dentro da plataforma, de forma a que quando tu usas o produto, automaticamente a tua operação já está melhor, simplesmente por teres começado a usar. Mas o software não é suficiente. Se tu não tiveres pessoas à volta que falem a mesma língua e que se consigam sentar contigo e dizer, ok, já percebi o que é que tu queres fazer, porque nestes casos isto acontece e não acontece aquilo e etc. E assim é que tu crias uma boa cultura, e uma cultura muito forte, que não tem a ver só com o produto que tu estás a fazer, mas tem a ver com este binómio produto-serviço, que as empresas de software todas fazem, ou praticamente todas fazem, especialmente no B2B, vá. E a única forma de criar uma cultura forte é através das pessoas
e contratando as pessoas com um propósito explícito, não é? Contratando e mantendo, não é? Porque há um ato de contratar e depois há um ato de manter ou de cortar, também por questões culturais. Com a inteligência artificial, eu vejo exatamente da mesma forma, aqui em dois vetores. O primeiro é, hoje em dia, dentro das empresas, aquilo que eu estou a observar é que tens muitas pessoas que estão a querer liderar a adoção, mas a grande maioria das pessoas não quer fazer mudanças, e isto acaba por ser muito normal. Eu vejo muitas empresas de software, o que é curioso, a adicionarem funcionalidades de inteligência artificial aos seus produtos, mas a resistirem à adoção de inteligência artificial internamente, ok? E podemos falar um bocadinho disso, eu acho que é simplesmente curioso, mas é o que é. E há aí uma questão cultural da própria empresa, que nestas alturas de transformação há uma necessidade muito grande de coragem top-down, ok? E não simplesmente dizer, epá, kumbaya, as pessoas encontram as ferramentas e usam aquilo que querem e por aí fora, não é? Mas também há um segundo aspecto cultural, que é como é que realmente, quando adotamos a inteligência artificial, como é que nós permitimos que ela vá fazendo o shaping da cultura, não é? Então, ou seja, não cair aqui naquela dinâmica, ou tentar não cair naquela dinâmica em que a barra estava numa certa altura, eu tinha que fazer um conjunto de processos manuais, seja o que for, e agora porque são automatizados a barra fica na mesma altura. Não, nós temos que aproveitar esta oportunidade para delegar às máquinas aquilo que pode ser delegado e subir a fasquia para aquilo que as pessoas têm de fazer. E aí sim, tu aproveitas esta oportunidade para fazer crescer a empresa, não é? É isso. Também dar um bocado, tu estás a tocar em pontos realmente muito, muito interessantes. Em algumas empresas que me têm pedido ajuda, eu acabo por ter que afirmar, entreguem esta questão da inteligência artificial aos recursos humanos. Precisamente por isso que estás a dizer, porque quando se entrega ao, deixa-me dizer assim, ao tecnólogo, ao CTO, seja o que for, há uma tendência realmente grande a incorporá-la ou no produto ou no serviço, ou a que, se metermos aí, como também dizias, a gestão do topo, então aquilo é só para os outros, a formação é para os outros, aquilo é. E se é verdade aquilo que nós falamos, que ela tem que ser cultural, então tem que ser cultural a todos, e nada melhor do que o Departamento de Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, chamas o que quiser, tu a entregares isso a eles, tu já estás a dar um sinal muito forte que isto é para a cultura da empresa e é para todos. Porque há muitas vezes realmente essa percepção que tu disseste, há as duas velocidades. Então, quando se deixa ao critério de cada um, nós encontramos coisas terríveis, com muitas utilização de certas ferramentas de modo escondido, porque isto me vai dar uma vantagem competitiva cá dentro em relação ao meu colega da minha equipa, não é? E isso é realmente uma situação muito... é mais usual que o que deveria ser. E depois, o segundo ponto que tu gostavas de dizer, que também eu gostava de reforçar, é a tal questão estratégica, que é tu utilizas a inteligência artificial conforme a estratégia, conforme a cultura que tu tens da organização. Eu e o Marco já entrevistamos aqui uma pessoa, não é, de uma área muito forte na área da energia, em que o líder dessa área, por exemplo, todo o contacto com o cliente é feito por bot, não é? Portanto, o famoso call center é de inteligência artificial já. Mas o challenger do mercado, não. Porquê? Porque a empresa começou e tem uma sede até aqui numa cidade do interior norte, e então o que diz? Não. Faz parte da nossa cultura a proximidade. Logo, o primeiro contacto com o cliente é feito pelo operador, pelo humano. E depois nós transcrevemos, depois a partir daí, inteligência artificial, a transcrição, o algoritmo para perceber das 80 mil chamadas que entram por mês, quais são aquelas que temos que monitorizar, etc. É o algoritmo. Portanto, cá está a decisão da utilização da inteligência artificial é cultural e depende muito da vantagem competitiva que tu queiras transmitir. É isso, certo, João? Completamente. E eu acho que nós vamos entrar numa altura que é muito desafiante, porque ainda não estamos a ver, e se calhar vai demorar mais algum tempo, mas ainda não estamos a ver aquilo que é a disrupção efetiva dos postos de trabalho
nas empresas através da inteligência artificial. E eu acho que nós vamos ver isto de uma forma que é, tu vais ver a morte arrastada no tempo de muitas empresas mesmo, ou seja, que não estão, vão existir, na minha opinião, muitas empresas zombie, que é, ainda não estão num ponto em que conseguiram morrer, mas também já não vão fazer nada para viver. E acho que vão haver muitas empresas, e startups incluído, ok? Eu conheço startups que, ou muito me engano, não vão conseguir ser competitivas nos próximos anos. Certo. E estamos a falar de empresas que foram fundadas há 2 ou 3 anos, mas que o mindset não está lá, e que vão precisar de um momento de crise. Acho que muitas empresas vão precisar de um momento de crise, para porem a mão na consciência e para os líderes fazerem aquela pergunta-chave que é, ok, então, mas como é que a gente conseguimos competir no mundo atual, não é? É isso. Aquilo que eu tenho visto da minha própria experiência ao nível do software, eu estou a trabalhar quando saí da Broad Voice no final do ano passado, em dezembro do ano passado, eu tive um objetivo que foi, eu sempre me vi como fundador de empresas no mundo, e acho que vou continuar a fazer isso até me retirar definitivamente, mas eu tive como objetivo, ok, eu quero arrancar com outro projeto. A minha empresa anterior, foram 15 anos, e já estava muito com aquele bichinho de quer fazer qualquer coisa diferente. Mas eu tinha como objetivo principal construir um produto novo em que 100% do código ou 100% dos assets que forem gerados, que sejam gerados por inteligência artificial, ok? E então tive uma curva de aprendizagem ali nos primeiros 3, 4 meses, muito tramada, que acompanhou a própria evolução de certos produtos, ok? Mas que neste momento eu estou completamente confortável com aquilo que é a geração de código, de design, a operação em produção de um produto e etc., 100% automatizado com as últimas tecnologias que existem. E a minha opinião pessoal é que, por exemplo, dentro de uma equipa de software, isto só vai haver 2 cenários, que é empresas que realmente podem alavancar o facto das pessoas agora serem 10 vezes mais produtivas e realmente têm backlogs ou roadmaps, estratégia, etc., para manter os postos de trabalho e que essas pessoas sejam produtivas, mas acho que a grande maioria das empresas vai olhar para a equipa e vai dizer, nós temos gente a mais. Isso mesmo. E Então, vai haver calhar, uma escassez de backlog. Na minha opinião, o que vai acontecer vamos entrar num mundo em que o backlog e o roadmap é curto para as pessoas que têm. Marcos, deixa-me só dizer uma coisa, porque é curioso, porque o meu discurso, e eu e o Marcos já tivemos até algumas ações em conjunto, mudou, e eu acho que vai de encontro a isso que está a dizer o João, e mesmo nas aulas, lá está, no IPA, portanto, eu coordeno uma pós-graduação de Sales Management, que há coisas que não mudam há muito tempo, ou que se mudam, claro, que hoje vender é uma coisa diferente, o sales é completamente diferente, mas já temos tempo para ir afinando, não é? Aqui na inteligência artificial, cada módulo que eu dou, eu tenho que mudar completamente, muitas vezes, a forma, os conteúdos, etc. E há uma coisa que eu dizia, que penso que até a afirmação original é de Sam Altman, que dizia que a inteligência artificial não vai tirar grande número de empregos. O que vai acontecer é que as pessoas com digamos, formação em inteligência artificial vão tirar o emprego àquelas que não têm. E eu acho que isso hoje já não é verdade. Eu aproximo muito mais com aquilo que o João estava agora a dizer. Eu acho que há efetivamente muita gente que vai ficar... Outra coisa é que se vai criar mais empregos. Isso, ok, estamos de acordo. Essa questão do job displacement, eles têm usado muito este termo do job displacement, que, pronto, soa um bocadinho melhor do que as pessoas ficam desempregadas. Isso já aconteceu várias vezes no passado e efetivamente, ambas as coisas são reais, que é, as tecnologias tipicamente abrem as portas de um mundo com mais emprego, ok? Ou seja, aquilo que é o downstream effect de uma tecnologia nova, tipicamente é criadora de riqueza e criadora de emprego. O que não se diz, mas que os números dizem para quem quiser ir ver, é que tipicamente existe 1 a 2 gerações de gap, em que essas 1 a 2 gerações ficam perdidas, porque já saíram, 100%. Já estão no mercado de trabalho, já têm um conjunto de skills. Eu tenho 40, 50 anos, já não vou fazer reskill, é muito difícil, e de repente aquilo que era o trabalho que eu poderia fazer vai-se embora. E acho que esta em particular
vai estar ao nível daquilo que se viu há 2 séculos atrás com a revolução da agricultura, por exemplo, a mecanização da agricultura, onde nós tínhamos, a certa altura, mais de 60% da população na Europa trabalhava na agricultura e hoje em dia são 2%. Certo, sim, e isto no espaço de 2 ou 3 gerações acontece, só que essas gerações de gap sofrem, obviamente. Quando passamos do cavalo para o trator, não é o que eu estou a dizer, então aconteceu realmente essa mudança toda. E é muito rápido. É muito rápido. Agora aqui, é isso que estavas a dizer, realmente esta onda sempre aconteceu, sempre que há uma nova onda tecnológica. Esta aqui pode haver realmente a especificidade da questão da tão falada geração Z, que é realmente, na realidade, as nossas empresas estão a substituir muito dos trabalhos de quem, ou da função, ou de job, das tarefas, até se calhar melhor dito, que os jovens muitas vezes tinham na empresa, que eram começar, ou aprender, ou ganhar experiência, etc. Entry-level positions, não é? Que hoje realmente a inteligência artificial faz isso melhor do que eles. E então há aí um dilema, não é? Como é que eu posso fazer isso? Daí eu pensar também hoje que, e voltando à questão cultural, a minha primeira realmente decisão é dizer assim, o que é que eu quero fazer com a inteligência na minha organização? E depois vou distribuí-la se ela é humana, se é artificial ou etc. Não é? Mas é curioso porque há muita conversa à volta de o pessoal mais novo, ou seja, as pessoas mais novas ou os júniores têm um problema muito grande. E eu acho que está toda a gente a ver isto mal, muito sinceramente. Acho que quem tem um problema muito grande são os mais séniores, como sempre foi. E porquê? Porque se andarmos um aninho para a frente, os mais júniores com uma capacidade de adoção de nova tecnologia muito mais avançada do que os mais séniores, com um nível de energia mais alto, com exigências salariais mais baixas, e munidos destas ferramentas, uma pessoa júnior hoje vai fazer o mesmo trabalho de uma pessoa sénior amanhã. Não tenho a mínima dúvida. Hoje em dia está-se a dar algum valor aos séniores, porquê? Porque a tecnologia ainda não está completamente balizada. É a tal transição, não é? Esta tecnologia, aqui estamos a falar dos LLMs, tem um scope muito, muito grande. Ainda não tem muitas guardrails, ou seja, ainda não tem aqui umas balizas muito bem definidas. Pode-se usar para tudo e pode-se usar bem, pode-se usar mal. Mas como qualquer outra tecnologia vai evoluir e vai chegar a um ponto onde já vai estar muito focada e muito balizada. E a verdade é que uma pessoa mais júnior vai conseguir entregar o mesmo ou mais valor de uma pessoa mais sénior e vai ter um conjunto de mais-valias para uma empresa, não é? A disponibilidade horária, a energia, a cultura, aquilo que é o salário e etc., que é mais apetecível versus uma pessoa mais, com mais anos de experiência. Então, se calhar neste momento a percepção é efetivamente os entry-level jobs vão ter problemas, e vão seguramente, mas não quer dizer que quem vai pagar essa fatura sejam os júniores, ou seja, para mim isso não é direto essa conclusão. Certo, estou de acordo. Há aqui nós estamos a isolar fatores, há aqui outro conjunto de fatores, digamos, da própria sociologia que estão a condicionar realmente estas novas gerações, uma mudança da percepção de liderança, da percepção de trabalho, etc., que nós sabemos e que, digamos, eu acho que revejo-me naquilo que disseste perfeitamente. Avançando se calhar agora então aqui para um outro ponto que nós falamos inicialmente, que é, João, então, o que é que são Agentic Products e como é que eles se diferenciam de um SaaS tradicional? Quais é que são as diferenças? Como é que tem sido esta evolução ao longo dos anos? Qual é hoje o estado da arte e qual é o futuro? Muito bem, muito bem. Olha, eu acho que essa é a questão mais interessante, mais excitante desta nova geração de produtos, porque nós vamos passar de desenvolver software que apoia processos, praticamente todos os softwares que são vendidos em B2B têm um grande objetivo que é apoiar um processo qualquer que é executado por uma pessoa, e podem apoiar com inteligência, com operação, com visibilidade, controle, o que quer que seja. Há diferentes formas de alavancar software, mas a verdade é que nós vamos passar do apoio à pessoa para a execução da tarefa, ok? E esse é o grande salto, ou seja, se eu hoje estiver a vender, eu vou usar a minha empresa como um exemplo, eu hoje estou a vender software para contact center, ok?
eu, para pensar o que é a versão agentic disto, a única questão que eu tenho de fazer é o que é que o meu utilizador faz? E aquilo que o meu utilizador fizer é a nova geração de software nessa indústria, ok? E nós temos que pensar que, por exemplo, se uma plataforma contact center apoia a pessoa à comunicação, então a nova geração é a automação da comunicação. Se um CRM apoia a pessoa à venda, a nova geração é a automação da venda. É a substituição do trabalho do utilizador pela capacidade da própria plataforma, do próprio produto, e entregar já o resultado final que antes era a combinação da máquina mais a pessoa. Obviamente que haverá indústrias onde isto vai mais rápido, outras mais lento, não propriamente por causa da tecnologia, mas por causa de outros fatores culturais, legais, o que quer que seja. Mas esse é o grande salto que nós estamos a fazer agora, que é sempre fizemos software para apoiar as pessoas e agora vamos fazer software para substituir as pessoas naquela função em particular. Tipicamente a função da pessoa vamos ver uma geração muito grande de human in the loop, onde vamos ter, por exemplo, mais uma vez utilizando o conceito do contact center, eu acho que a próxima geração já vai ser uma pessoa vai estar a monitorizar múltiplas interações em paralelo, onde a máquina está a fazer essas interações e a pessoa está só a olhar às red flags ou quais que sejam os alertas que a máquina está a gerar. E vamos chegar a um ponto de confiança em que dizemos, ok, então eu não quero olhar sequer para 95% daquilo que se passa, quero ter o resultado em agregado e quero olhar às exceções e por aí fora. E para mim vai ser essa a grande evolução, que é, passamos de software operacional transacional para aqui uma fase que estamos a viver agora, que é a versão antiga do software, mas com Sprinkle AI on top, não é? Isto agora tem aqui uns truques com inteligência artificial, faz uns sumários, faz uns relatórios automáticos e etc. Mas, quer dizer, ao fim e ao cabo, ainda é a pessoa a executar o processo e agora passamos para uma fase agentic onde o processo é executado pelas máquinas. E aí vamos ver uma coisa que vai acontecer. E eu, por exemplo, com o produto que eu estou a desenvolver neste momento, já sinto isso, que é muito mais fácil entregar 10, 15, 20 vezes o valor, porque nós não estamos constrangidos pelo tempo. Ou seja, tipicamente, quando nós desenvolvemos um software e pensamos no processo que o software vai suportar, existe um constrangimento que é o tempo de operação, ou seja, o tempo que o utilizador passa no software, não é? E que só permite levar o software até certo ponto, porque dali para a frente já não interessa, porque a pessoa depois já não tem mais tempo para estar a executar mais operações no software. E uma das coisas que eu estou a notar com o meu próprio raciocínio de desenvolvimento de produto é, isto, faz A, mas também pode fazer B e C e D e E e F, porque antes as pessoas não faziam porque estavam limitadas no tempo e então havia uma cadeia de valor top-down, não é? Eu só quero executar aquilo que tem mais valor. Mas há um conjunto de operações acessórias que também podiam acrescentar muito valor se nós tivéssemos tempo para elas. E isso vai começar a aparecer. E a experiência de serviço, ainda estamos... É curioso o exemplo que trouxeste, Pedro, tenho aqui uma empresa que quer estar mais próxima dos clientes, então põe pessoas. Porque nós partimos sempre deste pressuposto, que para mim está errado, que as pessoas são o veículo de melhor serviço. Eu acho que a nossa experiência enquanto consumidor muitas das vezes diz exatamente o oposto. Mas a verdade é que a experiência assente em automação, quando é pensada para ser uma experiência premium, uma customer experience premium, vai dar 10 a 0 ao que haja anteriormente a esses processos. João, tu estavas a falar agora, eu lembrei-me daquilo que o Mark Zuckerberg disse recentemente relativamente àquilo que a Meta vai fazer e que vai ter um impacto brutal nas agências de marketing digital, por exemplo, onde a ideia é a plataforma fazer de A a Z, desde a criação do anúncio ao deliverable, interpretação de resultados e otimização das campanhas, e que isto muito rapidamente gerou uma onda de choque quase e de tensão nesta área. O que me leva, então, como consequência, à seguinte questão, ou seja, alguém hoje que está a criar um projeto, está a criar uma startup, e aqui vamos assumir startup como realmente uma empresa que quer crescer muito rapidamente num período de curto tempo. Então o foco deve ser a criação de um agentic product. Como é que tu vês isto? Eu diria que rule of thumb na tecnologia, sim. Se bem que
também vão haver mercados, vão existir seguramente mercados onde não se quer aplicar, não é? Ou pelo menos não se quer aplicar já, efetivamente. E aqui nós temos que pensar sempre, quando tu estás a falar em Agentic Product, eu para mim penso sempre na coisa de duas formas, que é construir uma startup Agentic, ok? Onde os meus processos internos, aquilo que é a forma como eu produzo o meu software, ou como atendo o meu cliente, ou como faço o meu billing, o que quer que seja, é agentic por natureza, não é? E eu acho que felizmente vamos deixar cair esta palavra agentic rapidamente, mas neste momento é aquilo que usamos para explicar, mas que tem que ser agentic por natureza. Esse é logo o primeiro passo, porque os fundadores que derem esse passo vão começar a ver o mundo de uma forma completamente diferente e vão começar a perceber que o produto que têm que fazer tem que ter aquela experiência. E eu aconselho sempre a fazer esse ciclo dessa forma, que é, primeiro, dediquem-se a estruturar os vossos processos internos de uma forma completamente agentic. Porque isso é a melhor forma, isso é o crash course de perceber o que é possível e qual é que é o resultado de uma experiência completamente agentic. E a seguir comecem a pensar, ok, como é que isto se aplica ao meu produto, não é? E nós estamos aqui numa fase onde as fronteiras estão muito esbatidas. Por exemplo, tenho estado a apoiar um projeto onde existe um conjunto de processos que correm automaticamente contra uma codebase o objetivo principal deste projeto era, nós com esta tecnologia agentic conseguimos ir ver o que é que está a passar com o código, etc, etc, e depois fazemos aqui uma série de recomendações. E a minha sugestão para eles foi, isso é mundo anterior. Ou seja, vocês chegam ao ponto em que sabem fazer recomendações, têm que obrigatoriamente já produzir o código e meter o código à disposição do vosso cliente para ser introduzido automaticamente, não é? E é esse mindset de levar a coisa um passo mais além, ou seja, não contar que vai haver ali uma pessoa a executar um processo manual que vai desbloquear muita produtividade. Acho que nós vamos para um mundo, e por causa disso é que eu estou muito entusiasmado, acho que vamos para um mundo completamente deflacionário, onde o preço das coisas vai cair de uma forma significativa, como tem vindo a cair à conta da tecnologia, não é? Ou pelo menos em relação àquilo que é a capacidade de compra, mas acho que vamos para um mundo completamente deflacionário, onde vai haver uma abundância muito grande de assets digitais, sejam eles software, ou conteúdos, ou cultura, o que quer que seja, mas aquilo que é a produção de assets digitais vai explodir, e acho que mais à frente assets físicos, com a robotização e com a criação de os projetos, por exemplo, lá da Tesla para os robôs humanoides, entre outros, e etc., vai também levar-nos a um mundo onde os assets físicos também vão ser produzidos a uma escala sem precedentes e que, por causa disso, temos um efeito deflacionário muito, muito interessante para todos. É interessante estás a referir isso. Eu vi aqui, o nome não é, acho que não será o nome correto, mas onde se falavam algumas pessoas na falência dos LLMs, um bocadinho naquilo que tu dizias, porquê? E até algo que eu estou-me a lembrar, ao Pedro, tu costumas até referir, que é a ligação ao mundo real. E aquilo que falta ao LLM é ter a visão concreta e a exploração do mundo real que está à sua volta. Então, neste momento fala-se de um conceito que eu agora não me recordo se é Worlds LLMs ou é Worlds qualquer coisa, onde a ideia é precisamente colocar um layer em cima, onde vai existir esta forma de a própria tecnologia poder consumir e interpretar o mundo real, que é algo que ainda hoje não acontece e sim é que nos pode levar efetivamente à AGI. Se calhar, antes de entrarmos aqui nesta parte do exit e o que é vender uma empresa, se calhar fazer-te só então esta última questão, que este é um tema que nós temos falado muito também ao longo dos podcasts, que acabou por surgir muito com o Sam Altman a dizer que nós vamos ter então esta primeira empresa avaliada em 1.000 milhões ou em 1 bilhão, feita por apenas e só uma só pessoa. Portanto, João, claramente da tua perspectiva, tu acreditas, parece-me que isto é possível, só falta definir quando é que isto pode acontecer. Qual é a tua perspectiva? Qual é o teu horizonte temporal? Olha, eu se tivesse os 1.000 milhões, não sei, acho que se tivesse que deitar a adivinhar, eu diria que não há nada que a impossibilite até, muito sinceramente, pré-inteligência artificial, ok? Eu conheço negócios, não de 1.000 milhões, mas negócios muito interessantes a faturarem 100, 150, 200 milhões e que são geridos por 2 ou 3 pessoas.
e temos muitos exemplos disso para a inteligência artificial. Acho que interessa a estas marcas criarem este tipo de hype, não é? Porque, quer dizer, eu estou a vender picaretas, quero criar a sensação que há uma corrida ao ouro, não é? Ao fim e ao cabo. Porque se não houver a corrida ao ouro, não vou vender muitas picaretas. Não vais vender picaretas. Exatamente. Mas acho que é um conceito muito interessante. Acho que estamos numa altura em que, e por causa do tipo de tecnologia que é, do facto de ter sido muito humanizada, há uma camada sentimental muito grande na conversa, não é? Onde as pessoas tendem a extremos binários, que é, pá, isto é verdade ou não é verdade, ou vai ser ou não vai ser, e por aí fora, e esquecem-se que, pá, um martelo é um martelo, é útil, mas também existem martelos pneumáticos, também existe cola, existem muitas formas não é, de juntar duas coisas, por assim dizer. E efetivamente, para mim, os LLMs são uma ferramenta fantástica. Foi um salto muito grande do ponto de vista daquilo que é, especialmente a forma como nós interagimos com as máquinas, que essa é a grande inovação, não é? Que eu hoje em dia posso gerar código com LLMs, é verdade, já poderia fazê-lo antes através da introdução de um teclado. A grande diferença aqui é a capacidade de compreensão da máquina, que antes precisava que eu carregasse nas teclas e agora eu posso falar com ela e baseado nisso ela consegue executar aquilo que eu pretendo. E os LLMs é um salto muito grande no interface homem-máquina e daí é que vem ao mundo máquina, se levarmos aos robôs e por aí fora. E daí é que vem a grande... acho que esse é o grande retorno que nós vamos ter, é de mudarmos o interface que estamos a utilizar para comunicar. Se isso vai criar estas empresas, eu tenho aqui outra opinião também, que é, imagina, eu não sei se tu queres ser a pessoa que está sozinho numa empresa que fatura 1 bilhão. Primeiro, porque eu acho que nós, enquanto humanos, não gostamos de fazer as coisas sozinhos. Podemos não gostar de ter muita gente. Por exemplo, eu não gosto de ter empresas muito grandes, em termos de número de pessoas, mas também não gosto de estar sozinho. Não é? Acho que nós vivemos sempre uma narrativa que é muito comunitária, por assim dizer. E, por outro lado, imagina o peso da responsabilidade, não é? E tu mesmo, enquanto cliente, tu comprarias um produto crítico a uma empresa que tu sabes que só tem uma pessoa. Não sei, acho que há uma questão cultural que ainda vai ser, enquanto desafio, tipo Guinness Book of Records, talvez alguém vá tentar fazer isso, mas acho que fica por aí. Acho que não é um modelo interessante da organização de sociedade, muito sinceramente. Boa. Então vamos agora para esta parte final, que é Exit. João, fala-nos como é que funciona um Exit, quais é que foram as aprendizagens que tu tiveste e que aplicas hoje e que partilhas com outros founders. Para quem nos está a ver ou ouvir, como é que funciona, principais learnings, se tivesses que falar em 2, 3, 4 e que tu, efetivamente, estás também a aplicar e a partilhar com outros founders. Muito bem. O Exit, que é o santo grau, supostamente, daquilo que é a caminhada das startups, e obviamente que é um dos grandes objetivos até dos fundadores que iniciam essa caminhada. É um processo que, na minha experiência pessoal, é um processo muito complicado do ponto de vista sentimental, especialmente quando estamos com uma empresa com 10 anos em que nós passámos por todas as alturas boas e más, criámos muitas amizades para a vida. Eu não gosto de usar o termo família, porque gosto muito da minha família e sei separar as águas, mas efetivamente temos uma ligação emocional muito forte com as pessoas e com o projeto. Nós passámos 2 anos, sensivelmente 2 anos em due diligence, que é um processo que precede o acto efetivo da venda da empresa, e isto foi de 2019 a 2021. O primeiro due diligence foi com um comprador europeu, onde tivemos cerca de 9 meses e estávamos com o negócio a chegar ao fim. O negócio estava marcado para ser assinado em março de 2020, não é? Pleno Covid. E todos sabemos o que aconteceu em março de 2020, não é? Outra coisa que o Covid veio chatear, mas eu muito sinceramente tenho a agradecer ao Covid, porque o que aconteceu no nosso setor
foi no setor da tecnologia é que as avaliações dispararam logo a seguir ao Covid. E então nós praticamente duplicámos a avaliação sem mexer no revenue, o que é curioso e foi muito bom para nós, obviamente. Mas fizemos esse primeiro processo de due diligence, que foi uma oportunidade de aprendizagem muito grande, especialmente na parte... Aquilo que me tocou a mim pessoalmente todos os dias era a tech due diligence, ou seja, eu tinha que ter a minha casa organizada do ponto de vista de processos, documentos, certificações, auditorias e por aí fora. Mas até como o meu background é business management, estive sempre muito perto de financial e legal também, e realmente aí há um processo muito duro de ir ao raio-x da empresa. Nós sempre tivemos a casa muito arrumada, felizmente, até porque fazíamos parte, tínhamos um dos sócios, um dos sócios era uma empresa que era auditada todos os anos, por ser uma empresa SA, era auditada todos os anos e por consequência nós tínhamos de ser auditados também, então tínhamos as coisas arrumadas. Não tínhamos todos os assets que nos pediram para produzir, estamos a falar de centenas de documentos, ou milhares, não faço ideia, mas centenas seguramente, mas tínhamos a casa arrumada. Depois, quando fomos à segunda due diligence, agora sim com a Broad Voice, com os americanos, muito mais pragmática, de parte a parte, primeiro americanos versus europeus, há um pragmatismo completamente diferente, e depois porque nós também já tínhamos passado por isso e já tínhamos a casa preparada para ser auditada uma segunda vez. É um processo que é sempre bastante duro pela sua extensão no tempo e pelo aquilo que é o impacto, especialmente nos fundadores que estão a gerir a empresa, porque tu entras num mindset que é a não tomada de decisão. Que é, então olha, vamos, o que é que tu achas de irmos abrir o mercado inglês? Se calhar não vale a pena, porque entretanto, se calhar o negócio vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses e depois já são eles a mandar e depois eles pensam nisso. E temos muito esta lógica e facilmente isto arrasta-se 6 meses, 9 meses e andamos ali sem grandes tomadas de decisão. Encontramos na Broad Voice um comprador muito, muito bom em termos daquilo que foi a relação que se criou entre as duas empresas, a cultura californiana é muito similar, é uma cultura muito mais próxima da europeia do que propriamente até o resto dos Estados Unidos, não é? Exatamente. E encontramos no Jim e no Sam os dois sócios que lideraram a aquisição, pessoas 5 estrelas, ainda hoje somos muito amigos e falamos praticamente todas as semanas. E continuamos a fazer outros negócios juntos e tivemos muita sorte nesse sentido. Acho que se tivéssemos ido com o comprador europeu as coisas tinham sido diferentes, mas nesse sentido tivemos muita sorte. Depois uma integração muito dura. A Broad Voice tinha cerca de 200 pessoas, a GoContact cerca de 150, e estávamos num pós-Covid em que vamos gastar dinheiro, vamos contratar em força. Felizmente nós não fomos a loucuras que outros fizeram, ou seja, depois quando veio as rondas subsequentes de downsizing, praticamente não tivemos que mexer na empresa, mas efetivamente foi a integração entre duas empresas já crescidas, é bastante dura. Há questões fundamentais, por exemplo, a marca, o que é que acontece à marca, o que é que acontece às posições que vão ser consolidadas, porque há sempre consolidação, não há hipótese. Tivemos a sorte de o mercado norte-americano olha para Portugal como um bom tech hub, como uma boa zona para fazer outsourcing, e então contratamos muito em Portugal. Conseguimos subir bastante os salários até do nosso pessoal que já estava connosco há muitos anos. Foi uma coisa que fizemos bastante força para que acontecesse e aconteceu, e pusemos a empresa cá em Portugal num patamar completamente diferente daquele que era anteriormente. Mas cortámos postos de trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, para permitir esse crescimento cá. Por isso há sempre dor, não é? Há sempre dor. Neste momento a empresa está integrada, eu saí há coisa de ainda não um ano. O meu compromisso para com eles foi sempre ficar 3 anos, fiquei 3 anos e meio, muito no sentido de quero criar mais qualquer coisa, quero fazer um projeto do zero e estou a arrancar agora, pronto, com esse objetivo. Então, se calhar, para concluir, só aqui 2 questões numa, que é quando é que tu sentes, ou quando é que um founder
deve começar a pensar em vender a empresa? E depois, que erros é que ele deve evitar, precisamente na negociação da venda da empresa? Olha, a primeira pergunta é complicada de responder, porque o meu mindset diz-me, eu acho que tu tens que ter a tua empresa de uma forma que ela possa ser vendida a qualquer altura, mas nunca deverias estar a pensar nisso. Ok? Mas isto é muito fácil de dizer, muito difícil de executar, porque se tu não pensas nisso, não te queres preparar, porque é trabalho extra, mas se te estás a preparar, tu já só estás a pensar em vender. E então é encontrar esse equilíbrio. Acho que os fundadores os líderes têm que se focar em construir um asset, é olhar para uma empresa como um asset e construir um asset que seja bastante apetecível, por ser um asset que gera valor e que gera valor por um tempo indeterminado, ok? Ou seja, que não é aquela lógica de, pá, nós este ano conseguimos subir muita faturação, isto é a altura ideal para vender. Um investidor minimamente, um comprador minimamente sofisticado vai ver através disso imediatamente. Os processos de due diligence demoram muito tempo, também por o facto de o comprador querer ver a empresa em execução quarter over quarter, ok? E muitas das vezes, quando o founder se desfoca e o revenue começa a cair e por aí fora, isso é alavancado na negociação e é jogado contra a empresa que está a ser adquirida, ao fim e ao cabo. Agora, isso faz parte da cultura. Querer vender uma empresa faz parte da cultura de startups. Por isso, é começar a preparar a empresa o quanto antes, dentro da medida do possível. Na minha opinião, nunca antes de 5, 6 milhões de revenue. Acho que antes, abaixo disso, o mercado de M&A é muito fraquinho. Tirando situações excepcionais em que alguém cria um produto novo ou que tem uma propriedade intelectual que é defensável com uma patente ou coisa que o valha, mas tirando isso, se estivermos a falar de um processo normal de M&A, pelo menos apontar aos 5, 6 milhões de faturação, com alguma, especialmente vindo de Portugal, com alguma presença internacional, e já um grupo de gestão, já ter ali 4 ou 5 pessoas na gestão, na direção, que possam permitir que o comprador esteja confortável com o dia a seguir. Acho que esses são os pontos mais importantes. E a tua segunda questão era? Era Os erros evitar. A não cometer na negociação da venda da empresa. Ou seja, o que é que fatores aqui, se tivesse que, imagina, definir o mais importante, qual é que seria esse? Olha, o mais importante, na minha opinião, é delegar. Ou seja, o erro mais importante a evitar é delegar. Ok? Eu acho que aquilo tem sido o meu conselho para todos os fundadores que querem entrar nesse processo, isso tem que passar a ser o teu full-time job. Ok? E por vários motivos. Primeiro, tu vais fazer isto uma vez na tua vida, não vais voltar a fazer. Existe muito esta tentação de eu vou delegar o legal no advogado e vou delegar a financeira no CFO e por aí fora e etc. E depois o founder, quando está à mesa a negociar, não sabe o que é que está a passar. Pode estar a concordar com um preço que acha espetacular, mas depois tem um porradão de cláusulas lá no contrato que lhe vão comer aquilo tudo. Ok? Ou seja, é um processo complexo, é preciso trazermos inteligência, presença, foco não quero dizer que seja um full-time job, mas não anda muito longe disso. Isto do ponto de vista de percebermos efetivamente como é que o negócio está a ser montado. Porque tipicamente quando tu vendes uma empresa, é fácil ficares com garantias para 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Okay? É muito fácil isso acontecer e com cláusulas que permitem ao comprador ir-te buscar o preço de compra, seja através de adiar earnouts ou penalizações, o que quer que seja, que podem reduzir muito a tua liquidez, ok? Por outro lado, acho que é muito importante também o fundador estar presente, os fundadores estarem presentes nas conversas com os compradores para perceberem a cultura, para perceberem o que é que se passa do lado de lá. E deverá sempre haver, na minha opinião, não obviamente com a mesma intensidade, mas deverá sempre haver uma counter due diligence, não é? Que é nós conhecermos do outro lado. Quem é que são vocês, enquanto pessoas, e isto pode ser tão simples como, bora lá arranjar aqui 10 ou 15 almoços e jantares durante 6 meses para a gente se conhecer, deixem-me ver o vosso escritório, deixem-me conhecer as vossas pessoas, deixem-me perceber a vossa stack tecnológica, deixem-me ver como é que vocês fazem suporte e por aí fora. Não é que vocês estejam com a intenção de comprar outra empresa, mas
isso são tudo oportunidades de perceber o que é que está do outro lado. O fit, são fit. Exatamente. É que no dia a seguir o fundador até pode entregar as chaves do carro e vem-se embora, mas há muitas pessoas que ficam nas empresas e que eu acho que nós, enquanto líderes, temos que ter essa consciência que não é que a responsabilidade já não seja tua, continua a ser, porque até ao dia em que assinas o contrato és tu que estás a tomar essa decisão. E tens que garantir que há uma transição pacífica, que sabes o que vai acontecer, seja bom ou mau. Pode haver um cenário em que estamos a vender para fechar, é o que é, mas tens que ter o ownership dessa decisão, não é? E então o conhecer o outro lado também é extremamente importante. Eu já vi muita gente a fazer estes processos por delegação e tipicamente corre mal. Depois ficam com histórias muito, muito feias para contar. É verdade. João, acho que chegamos ao fim. Pedro, não sei se tens alguma questão adicional. Se não, acho que chegamos ao fim. Não, sublinhar também isso que disse agora ultimamente o João, que também estive no processo, como sabes, ultimamente, e identifico-me com muitas coisas que o João disse, nomeadamente o grande risco, já agora só para terminar, o grande risco que é como estes são processos realmente muito longos, no meu caso foi de precisamente 2 anos também, tu digamos, acabaste por perder valor porque te distancias daquilo que são as operações do dia-a-dia. E o que nós fizemos foi, mesmo do ponto de vista da administração, na direção claramente focada no dia-a-dia, foi metade da administração foca-se no dia-a-dia, metade está-se a focar no processo de due diligence. E, portanto, trabalhar sempre como isto é para nós, é para ficar daqui a 1 ano, a 2, a 3 ou 4, porque senão tu perdes valor em meio ano, tu perdes um valor que às vezes demoraras 10, 15 anos a conquistar. É verdade. E ter esse cuidado. Isso mesmo. É verdade. Muito obrigado, João. Foi excelente. Muito obrigado, obrigado João, pelo valor criado aqui durante esta hora, durante estes cerca de 60 minutos. Para quem nos está a ver ouvir, pronto, sabe que pode ter e acompanhar o nosso trabalho e vamos ter mais convidados também com esta mais-valia aqui que o João trouxe também. E, portanto, sabe que pode subscrever o nosso canal no YouTube, seguir-nos também no LinkedIn, ouvir-nos também no Spotify e, se tiver também interesse em fazer formação nesta área de IA no marketing, já sabe que tem também a pós-graduação que eu e Pedro coordenamos também no IPAM. João, muito obrigado. Acho que foi mesmo muito bom. E essencialmente muito prático, muito pragmático, com exemplos reais, e acho que precisamos mesmo muito disso, de coisas concretas, palpáveis, de quem já viveu e de quem já fez o caminho e que tem claramente propriedade para poder partilhar essas mesmas experiências porque já as viveu e o pode fazer na primeira pessoa. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado, eu. E até breve. Adeus, até lá. Decoding AI.